compro briga com todos esses grupos, que eu chamo de mais radicais, e apanho de todos eles. O que me incomoda é colocar o ovo da tartaruga como algo acima do feto humano na hierarquia de valores, aí me preocupa. Então eu acho que eu vejo como louvável a iniciativa de pessoas decentes que estão tentando ir para a política, mas preparem-se, né, porque o jogo ali é pesado. O Brasil é um país sui generis, né, dominado por máfia, quadrilhas, tudo que ela... Meu convidado de hoje é o Rodrigo Constantino, economista, colunista, escreve na Gazeta do Povo, escreve na Isto É, e, enfim, é um pensador brasileiro nessa área da economia e da política brasileira. Eu acho que a gente podia começar falando do tal do liberal, porque está na crista da onda. Acho que nunca uma eleição no Brasil teve tanto, se ouviu tanto essa palavra, né? E a esquerda agora pegou um pouco. Você viu o Gregório do Vivier? Tá na moda, né? Tá na moda, o Gustavo liberal. Franco acho que definiu bem quando ele disse que todos querem vestir a jaqueta liberal. Leda, eu acho que isso se deve em boa parte aí ao fracasso que foi a esquerda no poder, né? Quando o PT chega ao poder, e muitos sonharam durante décadas com esse momento, né? O Partido Popular, que ia dar voz ao povo, que era explorado ou ignorado pelas elites, essa coisa que a esquerda sempre tentou monopolizar os fins nobres, né? Só eles se preocupam com os pobres ou com as minorias. E aí chega ao poder e essa desgraça, que eu acho que é inegável que foi uma desgraça, a esquerda sai chamuscada, e aí então o que restou? Querem tentar usurpar o conceito do liberal para eles, né? Então isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, na década de 30, a esquerda também tentou usurpar ali com o New Deal do Roosevelt o termo liberal. Então liberalismo passou a ser essa mentalidade do Estado paternalista, cuidando dos mais pobres e carentes, e na economia intervencionista, dirigista, controlando a economia. E estão tentando fazer a mesma coisa no Brasil, infelizmente. E o que é ser liberal? Não é um conceito tão fechado assim, né? Então, assim, eu não vou ter a pretensão aqui de monopolizar o termo, só eu sou liberal. Não, existe uma certa elasticidade. É claro que não é uma elasticidade total, né? Não é qualquer um que quiser pode se dizer liberal, não, né? Historicamente falando, tem alguns princípios, alguns valores ali que representam pilares básicos da doutrina liberal, né? Mas é um movimento que vem desde John Locke, Adam Smith, que o grosso, para resumir, né, é basicamente o seguinte: você tem que acreditar minimamente no livre mercado, ou seja, no lucro, na propriedade privada, nas trocas voluntárias entre indivíduos, num processo dinâmico que é o mercado, no Estado reduzido, né? O sujeito que acredita que o Estado deve ser o grande responsável pela sociedade, o paizão, ou então a locomotiva do progresso, esse sujeito não é um liberal, né? Historicamente, sim, tem a vertente mais progressista, que seria o liberal de esquerda, que acredita numa coisa mais revolucionária, contra os poderes estabelecidos e tudo mais, e existe o liberal com viés mais conservador. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu sou o liberal com viés mais conservador. E eu gosto de dar um exemplo com um nome, que eu acho que simplifica isso. Apesar de ser um ilustre desconhecido no Brasil, mas historicamente ele é muito importante, que é o pensador do iluminismo escocês, britânico, Edmund Burke. O Edmund Burke, ele era um liberal Whig, ele era do Partido Liberal inglês. Ele não era um Tory, que eram os conservadores, né? Só que ele percebeu a ameaça, o risco dos revolucionários jacobinos na Revolução Francesa. E ele falou: opa, esse pessoal aí quer degolar o monarca, quer enforcar o último rei com a tripa do último padre, como dizia um deles, né, desses pensadores. Esse troço aí é muito radical, né? Eu não vou endossar o grande terror jacobino, Robespierre e companhia. Então ali houve uma reação, um pedido de prudência, de cautela, e Edmund Burke se tornou então o pai do conservadorismo. Olha que curioso, o pai do conservadorismo moderno era um liberal. Então esse casamento entre liberal e conservador, ele historicamente ele tem sustentação. É um liberal que defende livre mercado, império da lei, democracia representativa, Estado limitado, e ele entende que isso tudo, a liberdade individual, não sobrevive num vácuo de valores morais.
Ou seja, ele respeita o legado da religião, ele respeita a importância de tradições da família, de coisas que historicamente são atribuídas ao pensamento de direita conservador. Então é daí que vem esse casamento que eu acho que faz sentido. O fato de você ser um liberal com com pitadas de conservadorismo, que eu li uma frase sua assim, não quer dizer que você quer a volta dos militares? De forma alguma. Não, de forma alguma. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Fazer uma distinção entre o que até mesmo eu brinco com uma expressão que eu chamo assim, conservadores de boa estirpe, né? Para separar o quê? Separar dos reacionários, do sujeito autoritário que quer a ordem, porque a ordem é um valor importante, não só para conservadores, para a sociedade. Né? O caos é o oposto da ordem. Ninguém gosta de viver no caos. A gente está vendo o que é isso no Brasil. A gente está vivendo, inclusive. 62 mil assassinatos por ano. Então, na verdade, restabelecer a ordem é uma demanda conservadora. Agora, como fazer isso? Por meio de um Napoleãozão autoritário? Não, isso é coisa de reacionário que idealiza um passado que não existiu. Então tem que tomar muito cuidado com os extremos dos dois lados, né? Os revolucionários, porque existe a direita jacobina, tem a turma de direita que quer fazer tábula rasa da sociedade e impor de cima para baixo um modelo pré-definido na cabeça deles. Isso não tem nada a ver com o histórico do liberalismo e nem, diga-se de passagem, do conservadorismo. Isso é uma coisa diferente, isso é um animal estranho. Como é que você localiza esses candidatos à presidência da República? Por exemplo, Bolsonaro. Onde é que a gente coloca o Bolsonaro? Né? Eu não sei nem se ele sabe. Né? Ele está se dizendo liberal na economia e conservador nos costumes. Sim. Eu não sei se é convincente, para ser sincero, porque a guinada liberal dele na economia é muito recente e não atestada pelos votos que ele andou dando recentemente. Então, o selo de qualidade que ele está usando para isso é o economista Paulo Guedes. Só que o Paulo Guedes é muito recente esse namoro, e ele mesmo faz questão de frisar que é um namoro, ou seja, não é um casamento de papel passado, de contrato firmado, não é. Então, por que a gente deve acreditar de forma tão cega que ele virou de fato um liberal, se ele defendia há pouco tempo atrás um monte de solução estatizante, nacionalista, uma coisa de presença muito forte ainda do Estado na economia. Ele terá que provar que a mudança é genuína. Eu acho que as pessoas podem mudar. Eu mudei em vários aspectos. Né? Eu era um liberal muito mais libertário, muito mais radical, ateísta, uma coisa muito mais revolucionária. Hoje em dia eu quero crer que eu amadureci, talvez a adolescência da filha, não sei a idade, mas eu me tornei então esse liberal mais conservador. As pessoas podem mudar. Agora, você tem que provar que a mudança é genuína. Vamos por partes. Então você acredita, quer dizer, você acha que muita gente está comprando o Bolsonaro por conta do Paulo Guedes? Eu acho que ele está tentando vender essa embalagem. Eu diria que o Paulo Guedes hoje pode significar talvez para ele o que foi a carta ao povo brasileiro do Lula, né, na primeira eleição que ele venceu. Né, é uma tentativa de virar Lulinha, paz e amor. Bolsonaro, a gente sabe que tem frases passadas aí estúpidas, por que não dizer, né, esdrúxulas, absurdas, né, ofensivas, defesas insustentáveis de certas bandeiras que não são condizentes com até mesmo com a democracia. Por exemplo, o Ustra. Por exemplo, o Ustra, ali teve até um contexto que eu entendo a provocação, porque logo antes dele tinham elogiado ditadores e revolucionários comunistas, gente que matou inocentes em nome da Revolução Comunista. Então, como reação, como provocação, eu entendo, mas é indefensável, né? Em defesa da tortura, tudo isso, né? Falar que tinha que ser fuzilado o Fernando Henrique Cardoso por privatizar a Vale. Enfim, ele tem um histórico que a gente conhece, né? Que está aí. E ele está tentando, então, se repaginar, botar uma nova embalagem, usar um manto mais moderado, mais cauteloso. E o tempo dirá, né? Se ele vencer, o tempo dirá. Mas ele, sem dúvida, está associado à direita, né? Uma direita mais conservadora / reacionária. Essa bandeira da segurança, da ordem, é muito forte na campanha dele. Agora, o que eu acho que está ausente é a figura, ou pelo menos entre os que estão aí nas pesquisas despontando como possibilidades reais, concretas, é a figura justamente do direita moderada, do liberal conservador, democrata, que acredita nas instituições,
no fortalecimento das instituições republicanas e, ao mesmo tempo, no resgate de valores morais, no legado da civilização ocidental, contra essa coisa meio pra-frentex, progressista, que a gente brinca, né? Assim, na direita, a turma do Projaquistão, do GNT People, né? Que é um pessoal que vive numa bolha, na minha opinião, que acha que as principais bandeiras do povo brasileiro, e eles chamam isso de liberalismo, o que é um equívoco, seria legalização de drogas, legalização de aborto e casamento gay e ideologia de gênero. Eles acham que isso é a prioridade do povo brasileiro. E um povo que não tem saneamento básico, segurança mínima, hospital, transporte, emprego, 13 milhões de desempregados. Então a pauta da população é outra. Só que esse pessoal perdeu o elo com o povo, vive encastelado numa bolha, né? E não se dá conta disso. Então, essa figura do sujeito que tenta casar o liberalismo econômico, ou seja, entende que o Estado ficou grande demais, há parasitas demais para pouco hospedeiro no Brasil, que tem que reduzir o escopo do Estado, diminuir tributação, burocracia, tudo isso. E, ao mesmo tempo, entenda que o caminho no campo dos costumes é tentar resgatar minimamente certos valores morais, que, inclusive, estão bem disseminados na população brasileira. Se você for conversar com o seu José, com a Dona Maria, eles têm esses valores. Quem não tem são aqueles que dizem representá-los, que são normalmente da elite progressista. Então, essa figura que eu acho que está faltando aí, o centro-direita, moderado, democrata, liberal, conservador. Só para a gente ser justo com os outros candidatos principais, vou chamar assim de principais, sim, embora, claro, alguém vai me criticar por isso, mas vou chamar, temos Ciro Gomes, que seria extrema-esquerda? Seria, para mim, extrema-esquerda. Tem defendido até mesmo a Venezuela, controle de preços da Petrobras, volta do Estado hiperativo na economia. É o modelo da Dilma, é o nacional desenvolvimentismo, que a turma da Unicamp lá de economia gosta tanto. Aí a gente tem Marina. É uma esquerda que eu acho que progrediu, digamos assim. A Marina hoje é muito mais civilizada, basta citar os economistas que estão próximos dela hoje em dia, o André Lara Rezende, o Eduardo Janetti, são pessoas muito mais ponderadas do que a turma antigamente associada a ela. Basta lembrar que a Marina era do PT a vida inteira e vestiu literalmente boné do MST. Então a Marina era muito radical. Como ela não rompeu de forma veemente com o seu passado, por exemplo, como o Fernando Gabeira fez, colocando o dedo na ferida, fazendo meia-culpa do seu passado revolucionário e tudo mais, eu acho pouco convincente essa migração ao centro da Marina Silva. Ela é esquerda, e é uma esquerda que ainda tem simpatia por figuras radicais, mas ela, sem dúvida, andou mais para o centro. Então eu diria que é uma esquerda flertando ali com o centro-esquerda. O Boulos, extrema-esquerda. Extrema-esquerda, defensor da invasão de propriedade, do MTST, da Venezuela. Qualquer um, Leda, na minha opinião, que não deveria fazer parte do debate. Porque eles estão partindo da premissa que eles não aceitam o jogo democrático. Eles estão dizendo que o modelo que persegue a oposição, prende, mata, usa miliciano cubano para intimidar e assustar a população, aparelhou todo o judiciário, deu um golpe dentro da democracia, usurpando todo o poder para si, instalou uma ditadura comunista no país, que eles são exemplos a serem seguidos. Esse pessoal não pode ser levado a sério. Isso é muito grave. Então, Boulos sequer faz parte de um espectro ideológico aceitável numa democracia. Alckmin é o centro. Eu acho até que ele, pessoalmente, é mais de centro-direita. Ele, né? Mas o partido não. O partido dele, o PSDB, é um partido de centro-esquerda. Há muita confusão no Brasil, até por uma lavagem cerebral, talvez, aí, ao longo de décadas, de que os tucanos são a direita brasileira. Não, tucano não é direita, tucano é social-democrata, que em qualquer país do mundo civilizado é tido como esquerda. Nos Estados Unidos, quem que representa essa bandeira dos tucanos? É o Partido Democrata da Hillary Clinton, do Obama, que é a esquerda americana. Na Europa, idem, são os partidos de esquerda. Então, o Alckmin está num partido de centro-esquerda. Ele, pessoalmente, pode ter uma inclinação mais ao centro, ao centro-direita, mas o partido dele representa a centro-esquerda. E o que representa Álvaro Dias?
Álvaro Dias vem da mesma linhagem, né? Era um tucano até ontem, foi para o Podemos, foi se cercando... Teve no PV. Teve no PV. Ele me disse, tem entrevista dele aqui, tem entrevista do Álvaro Dias aqui, tem entrevista do Bolsonaro também aqui no canal, mas tem o João Amoedo. E tem o Álvaro Dias dizendo que ele não mudou de partido, ele mudou de sigla. Exatamente, porque no Brasil tem pouco partido. O João Amoedo fala muito isso, né? Tem pouco partido que seja fiel a uma base minimamente programática, né? De ideais e de propostas, de agenda. Então, no Brasil a gente sabe que é isso mesmo, né? São siglas. E tudo bem, o Álvaro ele vem dessa linhagem tucana, social-democrata, mas eu acredito que ele tem melhorado muito o discurso, muito. Resta saber, assim como o Bolsonaro, se é só discurso ou não. Prática, mas, sem dúvida, ele está com um discurso hoje de centro-direita. Né? Ele tem feito uma narrativa de redução do papel do Estado na economia, principalmente, que é uma bandeira liberal. Você tem um livro que é emblemático, que é A Esquerda Caviar, né? E que toda hora é citado, né? Essa expressão... Quem criou essa expressão? É você que criou? Não, eu ajudei a popularizar, né? Na verdade é Gauche, que é a esquerda na França, né? Gauche caviar já existia, e nos Estados Unidos eles chamam de liberal limousine, né? Quer dizer, aquele sujeito liberal, lembrando que eu já disse que liberalismo nos Estados Unidos foi usurpado e virou sinônimo de esquerda, então é aquele esquerdista rico, que é um George Soros da vida, né? Então é liberal limousine. Ou então o Tom Wolfe, o escritor Tom Wolfe, chamava de radical chic, né? No livro que ele tem homônimo. E eu peguei muito daí também. Então são essa coisa assim da figura rebelde, radical, que flerta com invasores de terra, com os sans-culottes, com uma coisa jacobina, ao mesmo tempo que não abre mão do seu apartamento em Paris, do seu luxo, que só o capitalismo pode oferecer. Na verdade, o Roberto Campos já denunciava muito essa gente. Roberto Campos falava assim, se eu me lembrar direito, né? Ele falava que a esquerda é esquizofrênica e fruto de uma transadúltera entre Coca-Cola e Marx, porque não abre mão de três coisas que só o capitalismo pode oferecer: cachê em moeda forte, consumismo burguês, porque somos nós que consumimos a arte desse pessoal, né? E a ausência de censura. Então é exatamente disso, né? Eles gostam do socialismo como uma ideia, como uma abstração, mas na hora de ir viajar, até para visitar, morar, então nem se fala, para Cuba, para Venezuela, eles não querem, eles querem ir lá para Miami, onde eu estou, que é bem capitalista. E tá bom morar em Miami? Tá bom. Bom, para começo de conversa tem mais segurança, né? Isso é o principal motivo. E outra coisa que eu diria também, que acho interessante, foi uma experiência para mim muito... eu já sabia por leitura, mas é interessante viver, estou há 3 anos, e é interessante perceber o seguinte: é um país muito igualitário. Claro, tem muita desigualdade de renda, mas ele é igualitário nas oportunidades, no básico, na dignidade da vida. A classe média americana tem dignidade. Para exemplificar, a moça que faz o trabalho de faxina uma vez por semana na minha casa, porque é só isso que permite o dinheiro, que é caro, né? O resto somos nós mesmo que fazemos. Ela chega com um carro igual ao meu, mesmo carro, ela mora perto de mim, a filha dela estuda na escola pública que a minha filha estuda, ou seja, é um país mais igualitário nesse aspecto. Você vai comprar na IKEA, né, que é uma loja popular e tudo, da Suécia, e tinha lá funcionário do mês. E o carro do sujeito era um Toyota Camry, que no Brasil é carro de luxo, de bacana, como diz o Anselmo Góes, carro de bacana. Né? Esse sujeito era o vendedor de uma loja de imóveis. Quer dizer, ele tem um carro que no Brasil é carro de rico. Então, nesse sentido, os Estados Unidos é um país mais igualitário. Você consegue ter uma qualidade de vida com um carro decente, uma casa que não é no meio de uma favela que tem tiroteio e domínio de traficante ou milícia. Você tem dignidade. Então, nesse aspecto, olha, é uma aula os Estados Unidos para a esquerda, que tenta falar em nome dos mais pobres e, na prática, não está defendendo o interesse deles. Você ainda tem aquela camiseta do Guevara Mickey? Tem, eu gosto muito dela. Me deram uma de presente sem o Mickey, só do Che Guevara. Aí eu falei, não, essa aí eu não uso não, essa aí só se eu fizer um X, alguma coisa assim, porque o sujeito foi um assassino.
Ele foi um assassino, é inegável, tem que estudar a história, né? Eu sei que muita gente romantiza o Che Guevara. Meu melhor amigo, ele vai ficar com vergonha ou raiva de eu contar isso aqui, então não vou nem dizer o nome, mas meu melhor amigo, ele músico, né? Tinha cabelo grande, barba, flertou com essa coisa mais romântica de esquerda. Um belo dia, no Natal, ele foi lá em casa, era vizinho de muro, e ele me aparece com a camisa do Che Guevara. Eu olhei para ele e falei, rapaz, você sabe quem foi ele? Ele falou, eu posso discordar dos métodos e tudo, do radicalismo, mas era alguém que pelo menos lutava pelos seus ideais. Essa frase é muito repetida, né? É fruto de desconhecimento. Quer dizer, ele era um psicopata. Ele tem cartas naquele... O diário dele, que ficou famoso lá, o Diário da Motocicleta, só conta uma metade da história. O cara preocupado com os leprosos. Não, outra metade é um cara que escrevia que sentia tesão com odor de sangue, que falava pro pai que estava matando, que queria matar. Que verdade? O cara tinha pulsão de morte, de violência, sede por violência. Então não dá para levar a sério, não dá. E como é que você lida com as críticas? Porque eu também vi curtindo assim as suas entrevistas e vendo seus posicionamentos e tal, tem muito material seu, né? Tem na muito. Internet. Também tem muitas críticas, né? Tem o Olavo de Carvalho te esculhambando. Sim, muita gente faz as pazes, às vezes vocês são amigos. Olha, na verdade eu sou tido como radical, né? Eu não sei muito bem porquê. Na verdade é como você diz, eu tenho muitas opiniões fortes, eu defendo minhas ideias com convicção e tento argumentar em defesa delas. Posso estar errado, não sou dono da razão. Mas como eu compro briga com tudo que eu chamo de seita fechada, ou seja, os fanáticos, né, esses sim, que não respeitam o contraditório, o direito à pluralidade, a um debate civilizado. Como eu compro briga com todos eles, da esquerda à direita, passando pelos libertários, que tem uma turma também meio fanática demais, ali dogmática, eu sou atacado por todos os espectros políticos. Isso não me incomoda muito, eu acho que faz parte de qualquer um que se torna figura pública e defende suas ideias. Eu gostaria, obviamente, né, em prol de um debate mais civilizado e da própria tentativa de construir uma nação melhor, que as críticas fossem focadas nos argumentos. Né? Você está errado por isso, isso e isso. Agora, o Brasil é isso, e as redes sociais empoderaram, para usar um termo da esquerda, todo mundo. Né? Um amigo meu outro estava falando, cara, você não pode ligar tanto para algumas pessoas que estão te atacando, porque pensa o seguinte, na rede social, qualquer um tem voz. É como se você fosse ali na praça pública e um maluco começasse a gritar, você vai responder esse cara ou você vai sair de perto? Então, a rede social tem esses malucos. Então, assim, tem muita gritaria, tem muito rótulo, né? As pessoas tentam, de novo, monopolizar as virtudes. Eles não tentam atacar você por você ter ideias ruins. Eles tentam atacar você porque você supostamente é uma pessoa ruim. Você é racista, xenófobo, homofóbico, e tudo por aí vai. Te acusam de tudo, né? A direita em geral. As feministas me adoram, né? Porque eu compro briga com elas. Com quem? Com qualquer uma que defende os direitos das mulheres, o papel da mulher com independência e liberdade. Não, isso está do meu lado. Isso o liberal faz. Eu ataco as que a gente chama de feminazi, feministas malucas, né? Que no fundo elas têm uma agenda que elas odeiam o homem, odeiam o casamento. Elas não defendem o direito de escolha da mulher. Tá bom, a mulher escolheu a maternidade e cuidar dos filhos. Não pode. Então, essas feministas, e tem toda uma literatura sobre isso, né? A terceira geração do feminismo virou uma coisa muito extremista. Então eu ataco isso. Eu não ataco quem defende o sufrágio, o voto da mulher, o direito dela trabalhar. Isso é ridículo. Isso seria... Salários iguais. O salário igual tem que tomar cuidado. Iguais. Porque o salário igual eu entendo o que você quer dizer, mas é perigoso por quê? Porque ele tem que ter uma vírgula e uma condicionante para a mesma produtividade. Porque o salário... Você acha que a mulher produz menos que o homem? Não necessariamente. Uma mulher e um homem, não. Você vai ter que ver caso a caso. O perigo está na estatística, na média. A gente brinca, né, que estatística é a arte de torturar o número até que ele diga o que quiser. Você é economista. Pois é. A estatística. Então, vou puxar do bolso agora. O Roberto Campos falava, estatística é como biquíni. Mostra quase tudo, mas esconde o essencial. Então tem que tomar muito cuidado com a estatística. O autor que eu recomendo a quem tem interesse nisso é um dos pensadores mais importantes da atualidade, que é o Thomas Sowell, americano, né? E ele, além de tudo, negão, então a esquerda fica apavorada porque ele
bate nesses movimentos de minoria, inclusive feminismo e o movimento racial, sendo ele mesmo membro de uma minoria que ele é negro. E isso desarma um pouco os críticos. Mas ele vai nos argumentos e nos números. Esse negócio do salário, por exemplo, é na média. Então, você tem que ver o seguinte, se você não está comparando laranja com banana. Aquela mulher que foi CEO do Yahoo, ela é milionária. E tem um monte de mulher aí que ganha muito mais do que eu. Agora, se você pegar na média, você vai estar comparando funções diferentes, cargos diferentes. Na média, a mulher, até a última vez que eu chequei, ainda era quem engravidava. Então, isso muda escolhas profissionais na vida. Isso muda, é um direito delas, das mulheres que escolhem profissões ou cargos mais flexíveis e que permitam essa vida ligada à maternidade, que é uma dádiva, na opinião de muitas mulheres, inclusive da minha. Então, as feministas não gostam disso. E o exemplo que eu dou sempre é o seguinte, se feminismo fosse de fato sobre mulher e igualdade de sexo, elas teriam que idolatrar uma Margaret Thatcher, uma das mulheres mais poderosas da história, mas elas não gostam porque era conservadora. Elas teriam que idolatrar uma Condoleezza Rice, mulher e negra, só que é do Partido Republicano e foi do governo Bush. Elas não gostam. Elas fizeram silêncio quando Lula foi ofensivo com as mulheres, aquela história da mulher de grelo duro. Elas fizeram silêncio quando a ex-mulher do Freixo acusou ele de agressão. Elas fizeram silêncio quando Ciro Gomes falou do papel da mulher na campanha. Então, elas são seletivas. Isso mostra, na minha opinião, que o feminismo atual tem muito mais a ver com esquerda do que com mulher. É isso que eu costumo dizer. Mas, voltando, eu compro briga com todos esses grupos, que eu chamo de mais radicais. E apanho de todos eles. Faz parte do jogo, não me incomoda. E como o liberal clássico com pitadas de conservadorismo, não decorei ainda a frase. É isso aí. Você é contra o casamento gay, o aborto, como é que é essa? A questão... Porque no Brasil todo mundo, eu não sei se o presidente da República devia se meter nessa. Isso é um bom ponto, isso é um ótimo ponto. Porque é uma discussão, é uma coisa tão individual, né? Além de ser individual... É uma escolha, é uma posição pessoal. Não, além de ser individual em alguns casos, mesmo que a pessoa, se a pessoa partir da premissa de que desde a concepção o feto humano é uma vida humana... se você é católico, você não pode... você não pode... Mas aí ele vai achar que o outro também não pode. Porque ele vai considerar assassinato. Isso é um debate bem delicado. Mas o ponto não é nem esse. O ponto para mim é o seguinte, eu concordo que todo mundo quer saber a opinião do presidente sobre tudo. Isso já denota uma mentalidade muito concentradora de poder nesse hiperpresidencialismo que nós temos. Porque, na verdade, isso deveria ser um debate do legislativo, no mínimo, e de preferência dos estados. Será que esse é o atraso que o Luiz Felipe Orleans Bragança fala? É uma parte disso, porque, olha só, nos Estados Unidos, eles têm uma crença mais enraizada no federalismo. O que é isso? Né? E eu vou dar um nome aqui horroroso, vai parecer um palavrão, mas eu explico rapidinho. Princípio de subsidiariedade. É você entender que os interesses são como os círculos concêntricos. Primeiro vem o indivíduo, sua família, esse núcleo, né, que é relevante. Depois a vizinhança, o bairro, a comunidade local. Depois o município, o estado. E só por fim a federação, né, a nação. Está tudo invertido no Brasil. As pessoas querem que a pirâmide inverteu. Elas querem que Brasília, lá de longe, determine tudo. Então o presidente não deveria ser tão relevante assim a opinião dele sobre esses temas, porque isso deveria ser uma coisa mais das câmaras legislativas locais. Mas respondendo sem fugir da raia, questão de legalização de casamento gay, por exemplo, eu não vejo nenhum problema num casal homossexual, lésbica, gay, não vejo nenhum problema nisso. O que eu não gosto muito é do excesso de interferência do Estado numa coisa que deveria ser mais privada. E também não gosto muito do movimento, eu entendo a questão de lutar contra preconceitos, eu entendo tudo isso. Mas eu acho que o pêndulo do movimento LGBT extrapolou. E hoje eles ficam repetindo coisas, até querendo chocar, né? A parada gay, isso tudo virou uma espécie de atentado ao pudor, um show de horrores. Quer dizer, o objetivo é chocar, é agredir, e eles querem que os outros se preocupem com eles, respeitem eles, mas não estão respeitando os outros. Não estão respeitando, por exemplo, os católicos, as senhorinhas que em praça pública tem que ficar vendo o sujeito lá fazendo coisas obscenas com o seu corpo, né, para chocar. Então, eu acho que o movimento LGBT extrapolou demais da conta. Sobre aborto,
Como eu disse, o buraco é mais embaixo. Tem uma premissa ali de que é vida ou não, e isso muda toda a discussão. Então é um erro quem diz que automaticamente o liberal defende o aborto. Isso é um erro. Eu conheço liberal, libertário, que por questões de valores normalmente religiosos, né, mas dá para sustentar a argumentação sem a religião, dá, mas eles são terminantemente contra porque eles consideram assassinato. Agora, não é uma necessidade você ser liberal e defender aborto, drogas e casamento gay. Na média, os liberais, principalmente aquela ala progressista, são mais simpáticos a essas bandeiras, mas não há uma necessidade. E o Dia da Família? Eu acho, de novo, que há uma agenda perigosa por trás aí, né? Desde a escola de Frankfurt, filosofia lá da turma alemã, neomarxista, que vem tentando chacoalhar os pilares da civilização ocidental, daquilo que a gente chama de civilização judaico-cristã. E quais são esses pilares? O legado do cristianismo, como valores, como vida sagrada individual, tudo isso, e, obviamente, o núcleo da família. Então eu acho que essa história de não vamos ter mais Dia das Mães, Dia dos Pais, para não ofender as minorias e tudo mais. E tem pessoas muito bem intencionadas defendendo isso, estão preocupadas de fato com aquela criança que está ali deslocada, mas muitas vezes eles não se dão conta que são inocentes úteis de uma agenda mais perigosa e maquiavélica, que quer de fato desestabilizar a civilização ocidental. Então, desestabilizando a família, desestabilizando a família, enfraquecendo, esgarçando. Tanto que eles querem dizer que qualquer coisa é família hoje em dia. Qualquer coisa. Eu gosto do meu cachorro, do meu gato e casei com a cabrita, que nem a personagem do Woody Allen. Eu sou uma família. Não. Estão chamando a velha orgia bacanal, né, que existe desde que o homem é homem, de família, composição familiar, poliamor. Não, chama as coisas dos nomes. Isso não é família. Composição familiar é uma coisa mais bem definida. Então eu sou contra essas tentativas. Só que isso faz parte de algo maior, que é aquilo que eu venho chamando de marcha das minorias oprimidas, ou então um autor americano, Bruce Bauer, chamou de revolução das vítimas. Que é esse contexto aí do politicamente correto. Hoje em dia você não pode mais ofender ninguém. Então nós temos a figura dos snowflake, que são os floquinhos de neve nos Estados Unidos, nas universidades, que eles são muito frágeis. E os seus próprios pais protegem demais eles com bolhas, né? Não pode se machucar, tudo é preparado para não ter nenhum tipo de ofensa, nem machucado físico mesmo, e eles não se preparam para a vida. Eles acham, por exemplo, que o frango brota da prateleira do supermercado. Então, quando eles veem lá o chefe degolando uma galinha, eu cresci, frequentava a fazenda, a cozinheira matava a galinha que eu tinha brincado de manhã e que eu ia comer no almoço. Faz parte. Essa bandeira minha filha vai brigar comigo porque foi a que ela comprou. Eu consegui livrá-la do feminismo radical, mas os animais a bichinha defende. Quantos anos tem? Ela tem 16 anos. Ela defende, ela chora quando vê qualquer. E tá certo. Sensibilidade é uma coisa decente. Você se preocupar com animais e tudo isso é saudável, né? As pessoas confundem que ser de direita não precisa ser uma pessoa tosca, né? Bronca. A pessoa pode ser sensível, mas daí. Você é um homem sensível? Claro, sem dúvida. E com bicho então nem se fala. Agora, o que me incomoda é colocar o ovo da tartaruga como algo acima do feto humano na hierarquia de valores. Aí me preocupa. Então é o exagero. É o exagero que. E, de novo, nesse contexto da marcha das minorias oprimidas, cujo denominador comum é atacar o homem branco, judeu, cristão, heterossexual. Essa figura aí que representa historicamente a civilização ocidental. Você já pensou em ser político? Não. Não Você tenho. se candidataria? Não, porque não acho que é meu perfil, não tenho interesse. É um jogo difícil, tem que ter estômago, tem que engolir muito sapo. Pelo visto não é muito assim meu perfil. Só que eu não tenho esse preconceito todo. Eu entendo que, obviamente, no Brasil é quase impossível defender a atividade da política, né? Mas a gente tem que lembrar que as escolhas públicas, eu até acho que muita escolha passa pela política e não deveria passar pela política. Falamos um pouco disso aqui, né? Seria mais da esfera pessoal. Mas, por exemplo, a cor da camisa que eu vou vestir não é uma decisão política, democrática. E daí vai. Então eu acho que o escopo da política tinha que ser reduzido no Brasil. Mas as pessoas têm que lembrar que para decisões públicas você precisa de um método democrático. Então a política é parte da solução. E as pessoas têm demonizado a figura
do político, né? E aí só vai, então, os piores para a política. Você vai deixar o poder não tem vácuo, né? O vácuo vai ser preenchido. Então eu acho que eu vejo como louvável a iniciativa de pessoas decentes que estão tentando ir para a política, mas preparem-se, né? Porque o jogo ali é pesado. O que você acha que vai acontecer com a economia? Você que é economista. O que você acha que vai acontecer com a economia do Brasil? Juros, dólar, tem gente falando em dólar 5,30. Bom, se o Ciro Gomes ganhar, vai para 6 ou mais, né? É difícil, porque de forma muito sucinta, Leda, o Brasil está quebrado. Não é economia. Economia, a gente está em São Paulo, tem uma pujança, a gente percebe isso. O brasileiro sabe produzir riqueza, tem o agronegócio, tem ilhas de excelência, né, cercada por Estado por todo lado. Mas o Estado brasileiro está quebrado. As contas não fecham. A Previdência, por exemplo, tem um rombo bilionário e crescente. Não acreditem em quem diz que é apenas um problema de corrupção ou de contabilidade. Não. É um problema de aritmética. O esquema de Previdência no Brasil, como quase todos os países do mundo, é um esquema de pirâmide Ponzi, onde você vai pagando aqueles que vão saindo, ou seja, se aposentando, com o dinheiro daqueles que estão entrando e trabalhando. Enquanto a demografia joga a favor, ou seja, enquanto o Brasil tem uma população eminentemente jovem, na média, a conta dá para fechar e empurrar com a barriga. Mas à medida que vai envelhecendo e o bônus demográfico passou, a conta não fecha. O rombo é bilionário. O Brasil tem 14% de idosos de gasto de aposentadoria sobre o PIB para 6%, 7% de idosos sobre a população total. É um espelho dos Estados Unidos. Estados Unidos que tem 14% de idosos sobre a população total só consome 6%, 7% de aposentadoria. Então, como é que vai estar o Brasil daqui a 15, 20 anos se nenhuma reforma for feita? Implode. Aí como é que vão pagar a conta? De novo, historicamente falando, a solução é sempre imprimir dinheiro e gerar inflação. Então, diz respeito a todos nós. Eu sei que são soluções dolorosas, ninguém quer pagar o pato, ninguém quer carregar o fardo no curto prazo, no primeiro momento, mas é isso aí, a gente já viu na época do PT. São necessárias. A gente viu na época do PT o que acontece quando a cigarra fica cantarolando e achando que o verão dura para sempre. O inverno inexoravelmente chega, e chegou. Estamos aí pagando esse preço. Então, antes tarde do que nunca, dá tempo de reverter, mas tem que aprovar reformas estruturais difíceis, e sem elas a conta não fecha e vai voltar a inflação e tudo mais. Reforma da Previdência, reforma tributária. Simplificação e redução da carga, o que só é possível com redução dos gastos públicos. Né? Tem que reduzir o gasto público. Tem que cortar na carne. Tem que cortar na carne, os privilégios do setor público, né? Muito privilégio. E quem paga a conta não aguenta mais, né, carregar. Então, é como o empresário Flávio Rocha diz, né, na metáfora dele, quem está puxando a carroça está ficando cada vez em menor número e está ficando pesado demais carregar a carruagem. A carruagem é justamente a turma dos privilégios, né, o Estado. Nós não falamos da candidatura do Flávio Rocha nem da do João Amoedo, do Partido Novo. Porque não estavam entre aqueles que você chamou de principais, que de fato nas pesquisas não apontam, né? Mas são nomes que, sem dúvida alguma, do ponto de vista teórico, né, daquilo que eu defendo como doutrina liberal e tudo, são os mais alinhados, não resta a menor dúvida. Mas é aquela história, né? A política é a arte do possível e tem que ver quem tem chance. Mas você declararia seu voto? Olha, eu não vejo muito problema. Claro, o voto é secreto e sempre eu tenho a prerrogativa de mudar. De mudar ou de não. Até porque a eleição ainda é lá, né? Ou de não desejar tornar isso público mesmo, não externar a minha opinião. Mas acabei de dizer aqui, né? O Flávio Rocha e o João Amoedo seriam dois nomes que estariam muito mais alinhados com aquilo que eu defendo. Então a melhor resposta é essa. Agora, chegando lá perto e ficando mais visível se é o candidato B ou A ou B, e aquele voto que a gente faz muito no Brasil, que é o voto do contra, né? Ou seja, esse não pode, aí vamos ver, né? Vamos ver. Mas está muito cedo, tá? Eu estou vendo muito analista político aí fazendo muito mais torcida do que análise. Está muito cedo. Nós tivemos nessas pesquisas aí 60%, 70% que declararam que nenhum desses nomes colocados são do seu interesse. Quer dizer, nós estamos falando em 20% de intenção de voto, 15% dentre um universo de 30%, 40%. O resto
Está quietinho. Tem que saber ler a pesquisa. Tem que saber ler a pesquisa. E também tem que ser honesto na informação. Tem que ser honesto na informação, tem que entender como é que funciona o dinamismo da política. Vai entrar aí máquina partidária em jogo. É um troço que ainda faz diferença, porque pensa num partido grande, tipo o MDB, tipo o PSDB, são, sei lá, 800 a 1000 prefeituras Brasil afora. Isso tem uma coisa que a gente chama de cabo eleitoral. É aquele cara que tem um contato direto com o líder comunitário, e isso rende voto no Brasil, porque o cara lá da periferia da ponta, ele está preocupado com coisas muito mais comezinhas do que a gente pode pensar aqui em abstrações. De novo, não vamos cometer o erro de ficar preso numa bolha e não entender qual é a demanda do povo brasileiro. O povo brasileiro vai virar para o líder da sua comunidade lá e falar: rapaz, quem é que vai botar aqui o saneamento na frente da minha casa? É essa a preocupação dele. Cadê o prato de comida, né, que eu estou comendo menos? É isso que interessa. Então, ainda está muito cedo para dizer. Você acredita nas pesquisas? Não muito. Eu acho que há e de novo, a gente falou aqui de estatística, né? Há uma forma, tem até um livrinho que diz assim, como mentir com estatísticas, né? E o Mark Twain, se eu não me engano, falava, existe mentira, grande mentira e estatística. Porque a pesquisa entra nesse rol, porque você, fazendo uma pesquisa, você consegue colocar a pergunta de uma forma muito tendenciosa, né? Então a gente sabe que existe um viés dos pesquisadores, dos institutos, assim como, por exemplo, existe um viés da imprensa, da mídia. Então é óbvio que isso vai estar, de alguma forma, expresso ali na manchete, na chamada, na pergunta, até na ordem que é apresentada as perguntas. Então, assim, eu tenho muita desconfiança com essas pesquisas e também, confesso, alguma preocupação com as urnas eletrônicas. Eu acho assim, não acredito numa grande teoria conspiratória que é totalmente manipulável, porque se fosse assim, a turma que comanda o show nunca ia perder e às vezes perde. Mas que não devemos confiar cegamente, acho que não. Porque... Você defenderia o voto impresso? Sim. Acho que é um dos caminhos de, pelo menos, o sujeito saber que ele votou e quem ele diz que votou mesmo. Porque, claro, tem o risco sempre de alguém... mas, bom, ele não carregaria com ele, porque tem aquele risco que o Brasil é um país delicado, né? Milícia, traficante, aí o cara fala, quero ver quem votou, enfim, tira foto, por isso que não pode celular na urna, tudo isso, né? O Brasil é um país sugêneres, né? Dominado por máfia, quadrilhas, tudo que ela... Mas o meu argumento é muito simples, Leda. Os países mais desenvolvidos tecnologicamente do que o Brasil têm receio e ressalva com a urna eletrônica. Eu não acredito que os Estados Unidos não usem esse processo, esse sistema, por falta de capacidade. É por algum outro motivo. Então, esse outro motivo é o que me interessa. Fala, opa, se o americano está desconfiado, se a empresa que produziu essa tecnologia tinha elos com a Venezuela, coisas do tipo, eu prefiro manter meu ceticismo. Ah, meu Deus. Você mantém a esperança? Mantenho, sempre. Aliás, tem Você acha que a gente vai ter jeito um dia, né? Vai, assim... A gente país. Eu antes de responder essa pergunta, eu precisaria, assim, entender ou pensar junto o que seria ter jeito, né? Se por ter jeito a gente quer dizer deixar de ser esse país tão atrasado, tão desigual, essa selva que mata mais do que o Iraque em termos relativos, eu acho que sim. E nós tivemos exemplos históricos de países que deram a volta por cima. Aliás, países e cidades. Eu estou morando ali na Flórida, Miami, na década de 80, quem viu a série do Narcos na Netflix, o auge ali do Pablo Escobar, Miami era Miami Vice, né? Aquela série de Miami Vice era dominada pelos traficantes. Nova York, na década de 80 também, antes do Giuliani, ninguém podia ir no Central Park a partir de tal hora ou no metrô. Era a época do Charlie Brown, lá do Desejo de Matar. Então, na verdade, existe saída para países e cidades que estão mergulhadas no caos. Envolve liderança, envolve até mesmo acreditar que há essa saída, né? Porque esse derrotismo, essa coisa meio fatalista, o Brasil está fadado a ser sempre um lixo e o problema é o povo. Essa narrativa eu não gosto. Eu acho que essa narrativa está condenando todos nós, que somos povo também, a ficar aprisionado num imobilismo. E não, temos histórias para contar positivas no mundo, Austrália, Nova Zelândia, lugares aí... Colômbia, né? Colômbia com as Farc... Como que mudou? Exato. Então, o que era Medellín, o que era... Que é hoje. E o que é hoje. Então, há
salvação, né? Claro, não vai ser da noite para o dia, não vai ter uma bala de prata, não vai ser um Messias salvador da pátria, vai ser uma coisa gradual, lenta, de construção de instituições. E vai exigir uma certa cooperação e esclarecimento das elites. Né, das elites. Por isso que quando falam muito do povo, o povo brasileiro esquece, não tem jeito. Olha, povo é povo em qualquer lugar do mundo. Povão, como se entende, né? De novo, está preocupado com seus interesses mais míopes, quer comida na mesa, quer emprego, e é legítimo que seja assim. E quer relaxar vendo um futebol ou uma novela. Faz parte. Minha implicância maior é, pelo incrível que pareça, com as elites. Eu acho que as elites deveriam liderar, deveriam inspirar e deveriam ser uma referência moral e tudo mais. No Brasil a gente está precisando disso. Estamos longe disso. Estamos longe disso. Agora, você perguntou se eu tenho esperança. Tem um pensador, né? Tinha um pensador bem libertário, bem radical, chegou a flertar até com a nova esquerda na época, que é o Murray Rothbard. Ele é da escola austríaca, é um libertário anarcocapitalista, essas coisas meio pomposas assim. Mas ele dizia assim, o primeiro passo do sujeito sair do liberalismo para o conservadorismo é se tornar um pessimista, é perder a esperança, né? E ele tem um ponto. Eu até acho que pessoas pessimistas são importantes para manter a gente com o pé no chão, né? Para nós não entrarmos em devaneios e sairmos da realidade. Ficar na bolha. Tem um livro, inclusive, Os Usos do Pessimismo, que é um livro importante. Tem o Theodore Dalrymple, que é um médico britânico, fala disso. O Roger Scruton, que é um filósofo britânico, fala disso. Então, eu entendo a importância dos conservadores fazerem alertas sobre muita animação, assim, quando as pessoas começam a flertar com uma utopia, uma revolução, uma saída fácil. Mas você abrir mão de qualquer tipo de esperança, aí eu vou citar Dante Alighieri, aquela frase lá da Entrada do Inferno: deixe a esperança vós que entrais, porque se você realmente abre mão da esperança, né, caixa de Pandora também da mitologia grega, o que resta? O niilismo, a ausência de qualquer tipo de expectativa positiva, de valores, de sentido da vida, de propósito. Então se mata, meu amigo, porque o que restou, né? Então, sim, eu tenho esperança, minha luta é por um Brasil melhor. Eu faço isso de longe, porque minha família está mais protegida, tem mais segurança, eu fico até mais ousado em comprar certas brigas. Agora, meu foco é Brasil. Eu não virei as costas para o Brasil, eu não abandonei o Brasil, e eu não gostaria de fugir do Brasil, de me mudar do Brasil. Eu gostaria de mudar o Brasil, como é uma frase que o meu amigo Marcel Van Hatten, deputado, repete muito. Então, nós temos que mudar o Brasil. E todos nós, juntos, pensarmos, deixar um pouco de picuinha, de vaidade, de ego de lado, né, e tentar achar minimamente ali um denominador comum, um consenso do que seria em prol da nação, né? Isso está faltando também no Brasil. Está faltando. Tem essa polarização, tem esse clima de time de futebol, né? Tribalismo, você está comigo ou 100% contra mim. É uma coisa assim, impressionante, é coisa de seita dogmática, né? Esse Fla-Flu eterno. Fla-Flu eterno. Se você divergiu de uma vírgula, você se torna inimigo mortal do sujeito. Isso não é razoável. Isso não era assim, há muito pouco tempo atrás. A gente divergia e conversava, e discutia e continuava amigo. Isso é um valor, inclusive, conservador interessante. O conservador acredita no contato tete a tete, pessoal, nos pequenos pelotões, como chamava Burke, né? Porque quando você conhece a pessoa, porque as redes sociais é aquela coisa, você está atrás de uma tela, você está debatendo, batendo boca, você às vezes nem sabe quem é o sujeito. Quando você está tete a tete, quando você conhece, quando você vai tomar um chopp com o cara, isso te aproxima para o lado humano do relacionamento, né? Então, claro, existem princípios básicos que, se você abandoná-los, não vai servir para ser meu amigo. Eu não vou ser meu amigo de um psicopata ou quem defende morte de criança, né? Agora, dentro de uma seara, de uma região cinzenta ali de divergências, pelo amor de Deus, nós temos que ser superiores a isso, né? Você Afinal, somos civilizados. Somos civilizados, né? Então você tem que poder tomar um chopp com um cara que discorda de você e ver que você é um ser humano. Também. A cultura brasileira e os seus planos para o futuro, livros. A cultura brasileira é aquela história, né? Os militares tomaram o poder na década de 60 e pensaram só em política e economia. E
na minha opinião, fizeram muita besteira na economia também, muito dirigista, e deixaram a cultura totalmente a cargo da esquerda. Então houve um aparelhamento, um monopólio, uma hegemonia do pensamento de esquerda nas universidades, na mídia, no meio artístico em geral, que eu acho que até hoje a gente está pagando um preço disso, né? Eu até brinco, Leda, que sair do armário em certos meios não é mais aquela coisa assim, assumir que é gay. Isso não exige coragem. Para o mundo lá do Projaquistão, como diz meu amigo Alexandre Borges, ou Hollywood, né? Imagina o sujeito em Hollywood falar, eu sou ultra corajoso, eu assumi que eu sou gay. Não precisa. Agora, assumir que votou no Trump, ou que é conservador, aí é sair do armário. Então, em certos meios artísticos, culturais, realmente eu acho que está faltando o contraditório. Está faltando uma visão alternativa de mundo, né? De mais conservadora. E isso, aos poucos, a gente vai tentando. Você acha que as pessoas ainda têm muito medo, né? Tem muito medo, muito medo. Não tem mais emprego. Não, pode perder emprego, como foi lá o cara até lá do Google. Você pode sofrer retaliação, represália, porque, mal ou bem, as empresas e as decisões são controladas por pessoas que têm uma simpatia e um viés mais à esquerda. Então, é óbvio que a cultura hoje no Brasil ainda é predominantemente dominada pela esquerda. E eu acho isso ruim. Eu acho isso negativo até para o princípio da pluralidade que os liberais defendem muito. Então, eu acho que tem que haver uma reação e aos poucos está ocorrendo. Tá? Nós estamos vendo grupos musicais ou dentro das universidades, dentro dos DCEs das universidades, grupos cada vez mais se assumindo liberais ou até conservadores. E isso está acontecendo aos poucos. No meio do humor também nós estamos vendo isso, né? Figuras que estão aí se destacando e com uma mensagem mais à direita. Então está acontecendo, mas é lento para o ritmo que eu gostaria e que eu acho que o Brasil precisa após décadas e décadas de pensamento único, né? Marxista mesmo, nesse meio. E em relação a projetos... Você escreve a beça, deve estar escrevendo 2 livros. Pois é. Na verdade, eu estou com o livro já no... Já está na editora? Já está pronto, com capa decidida, indo para o prelo já, que é o meu livro justamente sobre essa minha transição de um liberalismo mais libertário, radical, para um liberalismo mais conservador, que é Confissões de um Ex-Libertário, salvando o liberalismo dos liberais modernos. Né? Então, acho que é o meu livro mais maduro, obviamente que eu vou achar isso, né? Porque foi escrito agora, e é o meu livro mais conservador, isso sem dúvida alguma. É o meu livro onde eu tento defender a tese de que o pêndulo do liberalismo que caiu ali para o liberalismo progressista extrapolou e está na hora de uma reação ou de um resgate de certas coisas que são associadas historicamente ao pensamento conservador. Então eu defendo essa união aí tática entre liberais e conservadores em prol de uma busca de um equilíbrio que, na minha opinião, a coisa saiu do controle aí nessa marcha das minorias oprimidas, do politicamente correto, do progressismo. Então eu acho que está na hora de resgatar certas coisas do legado da civilização ocidental, das tradições que faz parte, talvez seja necessário convidar os conservadores de boa estirpe para a mesa, para uma união. E quando é que isso vai sair mesmo? Boa pergunta, vou cobrar do meu editor Carlos Andreasa. Sai pela Record ainda. Sai pela Record esse ano, com certeza. O livro está pronto. Assim, estamos antes da eleição, depois da eleição. Estamos nos finalmente. Eu escolhi a capa vindo para o Brasil. Então, realmente é coisa de semanas. Você está assistindo aí essa entrevista, já vai estar recebendo um aviso meu, um convite para ir nas livrarias comprar o exemplar. Tá certo. Então, boas vendas, boa sorte. Obrigado. E escreva outros, né? Já tem uma próxima ideia? Ainda não, mas a gente não para, né? Eu tenho, assim, um sonho um dia de escrever uma ficção, mas eu não tenho uma pretensão ainda, porque eu acho que exige muito mais musculatura, né? Eu leio muito literatura, mas para produzir a exceção de uma brincadeirinha que eu fiz, Leda, que pouca gente sabe até, que foi um livrinho pequenininho chamado Panaceia, que eu criei o personagem Otávio de Ramalho, que obviamente é uma sátira ao Olavo de Carvalho. Então é um livrinho ali onde eu já prego, né, nesse livrinho uma história fantasiosa, imaginária. Mas vocês estão bem, você e o Olavo? Não, olha só, na verdade
eu tenho muitas divergências em relação à postura e certas ideias dele, né? Mas é óbvio que eu reconheço o intelecto, a inteligência e tudo mais, e o papel que teve aí para, em determinado momento do Brasil, despertar a direita, né? Ele não é o meu guru e nem nunca foi numa fase muito incipiente, lá quando eu lia muitos artigos dele, mas livro eu só li o Jardim das Aflições. Então ele teve pouca influência mesmo no meu pensamento, mas eu reconheço o seu papel nesse despertar da direita. Mas temos divergências, mas enfim, de novo, eu brigo com muita gente, mas eu procuro não levar para o lado pessoal, né? E esse livrinho curiosamente, é um livro de união também, de união, onde a figura do empresário lá, liberal, que é o protagonista, se une justamente ao padre, Otávio de Ramalho, era um padre na história, para poder salvar a Tarax, que é o país lá que vivia no oba-oba, na tranquilidade, e que tinha sido acometido ali por um vírus terrível, coli, que é uma alusão ao coletivismo, que tinha destruído uma ilha vizinha chamada Castrix, que obviamente é a ilha dos Castro, né? Então é uma história meio maluca que eu criei lá, de uma aventura em prol da busca da cura para esse vírus, e no final a mensagem é que não existe a cura, né? Inclusive eu abro o livro com várias frases de epígrafe, de pensadores, que dizem, uma delas é o Mencken, que diz assim: para todo problema complexo existe uma solução simples e equivocada, né? Então, essa coisa de a cura, né? Vamos achar a bala de prata para todos os nossos problemas. O livro é uma mensagem mais realista, de pé no chão, na melhor das hipóteses existem trade-offs, como diz o Thomas Sowell, né? Existem trocas, você opta por um mal menor, mas essa coisa de buscar perfeição na vida, em sociedade, esquece, porque isso é um perigo. Você tem vontade de voltar para o Brasil, só para a gente terminar? Tenho vontade, claro, é minha terra, meus amigos, minha família, né? Tenho vontade, mas o Brasil parece não querer muito por enquanto minha volta, né? Me trata mal, como trata mal todo mundo, e trata mal principalmente empresários, empreendedores, aqueles que geram riqueza e giram a economia, fazem a economia avançar, né? Então, nós somos muito maltratados nesse país, muito. Né, carga tributária, burocracia, desprezo mesmo, né, do ponto de vista de reconhecimento, né, basta citar um exemplo, nas novelas principais do país, a figura do empresário, do cara que cria empregos, é sempre uma figura depreciativa, ele é sempre o sacana na história, né, e isso tem que mudar, a gente tem que reconhecer mais. Nos Estados Unidos há até uma crença assim no heroísmo, na figura de herói do empreendedor. Steve Jobs, você pensa nesses caras, eles são idolatrados nos Estados Unidos, porque as pessoas entendem que eles criam as possibilidades de progresso. É verdade. Bom, vamos torcer para mudar isso, né? Torcer e participar. E trabalhar para isso. Cada um dentro das suas possibilidades. Tá certo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Leda. Parabenizo aí o seu excelente trabalho. O programa tenho acompanhado e está muito bom. Que bom, muito obrigado. Graças ao Duda também, que me ajuda a beça. Me dá a maior força e atua como produção e direção. Obrigado. Obrigado a você por estar nos assistindo. É aquela história de sempre, né? Dá like, aperta o sininho para ser notificado, avisa os amigos, fala com todo mundo sobre isso, dá força, tá bom? Valeu, até a próxima.